dispõe o artigo 97 do Código Tributário Nacional? Ele contém um desdobramento do princípio da legalidade tributária. Eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. Vamos examinar do que cuida o artigo 97 do Código Tributário Nacional? De acordo com o artigo 146 da Constituição, cabe à lei complementar, dentre outras coisas, regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, nessa ordem de ideias, o Código Tributário Nacional contém alguns desdobramentos ou algumas consequências, alguns disciplinamentos necessários a traçar os contornos dessas limitações constitucionais a poder de tributar. As limitações não decorrem do CTN, elas decorrem da Constituição. Mas por mandamento da própria Constituição, por determinação da própria Constituição, o CTN as regulamenta. É o que acontece em relação ao artigo 97, no que tange ao princípio da legalidade. Só a lei pode instituir tributos. De acordo com a Constituição, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça. Então, no artigo 97, nós encontramos alguns desdobramentos disso. Primeiro, na especificação do que se considera instituir, de quando se considera que o tributo está sendo majorado, de forma direta e indireta, se reporta também a concessão de isenções, se reporta uma série de consequências ou desdobramentos da legalidade. Agora, é importante destacar um ponto muito importante. É que o artigo 97 foi feito e se acha no CTN desde sua redação originária, quando ainda vigorava a Constituição de 46. Então, nessa condição, a Constituição de 46 não consagrava as mesmas exceções à legalidade que a de 88 consagra. Por causa disso, por exemplo, o artigo 97 tem uma disposição segundo a qual o Poder Executivo poderia alterar as alíquotas e as bases de cálculo dos tributos que estão aí enumerados. Depois de 88, não se faz mais possível alterar pelo Executivo, por ato do Executivo, bases de cálculo de tributos, mas apenas alíquotas daqueles que estão indicados na Constituição, como é o caso do Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o IPI e o IOF. E depois, por obra da Emenda Constitucional número 33, a CID Combustíveis. E posteriormente, por obra de uma jurisprudência bastante criticável do Supremo Tribunal Federal, PIS e COFINS em algumas situações específicas que não vem ao caso agora enumerá-las ou examiná-las. Mas o que importa é que mesmo em relação a essas exceções, as que já constavam em 88 e as que foram acrescentadas depois, elas dizem respeito apenas às alíquotas. E mesmo assim não se trata propriamente de uma exceção. A lei vai fixar a alíquota máxima e a alíquota mínima e as condições para que essas alíquotas sejam alteradas por ato do Executivo. Não que o Executivo fixe de maneira livre totalmente as alíquotas, mas dentro desse intervalo estabelecido em lei. O CTN, porém, faz alusão também à modificação da base de cálculo, o que, nessa parte, deve ser considerado como não recepcionado pela Constituição de 88. O texto constitucional não recepcionou essa parte do artigo 97 que se reporta à modificação pelo Executivo das bases de cálculo dos tributos aí indicados. Outro aspecto a ser lembrado, e que foi ressaltado no comentário a artigos anteriores do CTN, em vídeos anteriores, é o de que a base de cálculo ela sempre deve corresponder ao fato gerador transformado em moeda. Então, embora a lei deva definir a base de cálculo e deva definir o fato gerador, ela não tem liberdade para fazer isso de maneira ampla, porque o fato gerador deve situar-se necessariamente dentro da competência que foi conferida pela Constituição ao ente tributante correspondente. Então, o município, por exemplo, pode tributar aquelas realidades que estão nas suas esferas de competência constantes do artigo 156 da Constituição. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto sobre a transmissão de bens imóveis e assim por diante. Então, a lei deve colher como hipótese de incidência ou definir como hipótese de incidência das regras de tributação situações descritas ou contidas nessas normas de competência, e a base de cálculo não pode ser algo diverso dessas mesmas situações dimensionadas ou medidas, mensuradas economicamente, transformadas em moeda, como dizia Alfredo Augusto Becker. Então esse é um aspecto importante de ser lembrado no que tange ao papel da lei na criação do tributo.
E também lembrar que, de acordo com a jurisprudência, não se acha no rol de assuntos que estão constando da chamada reserva legal, reserva de lei formal, a fixação para o pagamento do prazo para o pagamento do tributo. Ocorrido o fato gerador, surgida a obrigação tributária correspondente, supondo-se que se trata de um tributo sujeito a lançamento por homologação. Quando deve acontecer o pagamento antecipado? No dia 15 de cada mês, no dia 20 de cada mês, se se trata de um tributo de apuração mensal, por exemplo. Esse prazo não precisa ser fixado na lei. Considera-se que ele não altera o conteúdo da obrigação tributária, trata-se apenas de um critério, de uma forma de procedimentalizar o seu cumprimento, e isso ficaria dentro do papel dos decretos, dos regulamentos, das normas infralegais. Porém, se a lei fixar um prazo, mesmo não precisando que a lei fixe, podendo ser um ato infralegal que fixa, mas a lei, mesmo sem ser necessariamente ela que deve fixar, mas se ela fixar mesmo assim, só outra lei poderá alterar esse prazo. Esse é o entendimento já assente na jurisprudência. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos, ativar as notificações e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver examinado em outros vídeos, em outros quadros do canal, deixar a sua opinião, compartilhar o que pensa a respeito desse assunto. Até os próximos vídeos.